Contas, boletos? Puta que o pariu, isso a gente tem demais, pai do céu amado. Muitas criações elas são um pouco vazias, são frases de efeito que acabam não conectando a nada. E a gente fica puto também com algumas coisas, né? E nem deixar a vaidade criativa sobrepor a estratégia de negócio. Fazer o Enem. Qual o curso que você escolheria? Mas agora a gente vai desengavetar a sua energia. Mano, como é que surgiu o nosso curso? Eu acho que a gente até demorou, né? Demorou. Já era para a gente ter feito isso há muito tempo, né? Tantas consultorias, tanta coisa, né? Tanta vida, né? Tanta vida juntos, né? A gente falando que ia fazer, enfim, chegou a hora, né? Chegou a hora. 2026 vai ser o ano do Entre Linhas. Estou tentando lembrar qual foi a primeira consultoria aqui. Acho que foi 14, 15, por aí. A primeira consultoria, sabe qual foi? Quando a Propaganda ao Quadrado atendia Psicoespaço. Então, 1998. 1998. Isso aí. Nós crescemos juntos. Foi mesmo. É mais de quase 30 anos já, né? Não, quase 28 anos aí, desde daquele momento. E que eu lembro até hoje daquela arte. Conta. Eu só não me lembro agora do título, mas eu me lembro lá da arte, que tinha um fundo azul com a letra branca, que virou um outdoor. Isso aí eu lembro bem. Foi mesmo. E sabe o que eu tô lembrando? Naquela época, o briefing era... Eu, né, era sua cliente. Então, o briefing era assim, a gente precisa reforçar o posicionamento de recrutamento e seleção. E depois tinha um outro briefing que era dizer que a gente também fazia treinamento. Isso. Né? E assim, a gente fazia tudo isso, tinha uma pegada muito única, assim, né? Eu acho que tinha uma sensibilidade ali de tentar criar algo que, ao mesmo tempo, atendesse a necessidade do cliente, mas que também fosse acessível para o público. Eu sinto isso hoje, sem querer fazer críticas, né? Mas às vezes eu sinto que muitas criações elas são um pouco vazias, são frases de efeito que acabam não conectando a nada. Então eu sinto uma saudade, eu sinto uma nostalgia quando você tinha um processo artesanal que tentava ligar as duas pontas. A necessidade desse cliente com uma linguagem que fosse mais persuasiva e que atendesse ao público também. Sim. E sabe o que eu estou me lembrando agora? Ações muito específicas de relacionamento. Porque a gente investia em alguns momentos em comunicação externa, né? Comunicação para o mercado, mas ações de relacionamento você vai lembrar. Lembra da Trena que a gente fez? E a Trena era para dizer que os processos eram feitos sob medida. Olha que legal. Assim, isso foi nos anos 2000 e tinha um caráter inovador, porque no setor ninguém fazia nenhum trabalho assim. Né? No setor lá de serviço, de recrutamento, seleção. E a gente fez essas trenas, aí tinha uma carta que era... muito personalizada, que ia junto. Que dava um trabalhão danado para fazer, porque tinha que ser personalizada, né? A gente não tinha os processos de gráficas com esses dados variáveis que você podia. Então tinha que ser um para cada cliente. Um para cada cliente. Mas eu acho que é interessante também falar, Karine, para quem não sabe, que do seu trabalho na Psicoespaço, você trabalhou muito tempo ali como gestora de marketing, né? Trabalhei 15 anos lá, e era uma empresa familiar, né? A minha mãe era fundadora, e o que eu fiz lá foi implementar o marketing, o comercial de serviços, né? De uma forma muito, acho que estruturada, acho que a gente estruturou um processo super legal. Mas o meu aprendizado na época sobre gestão, sobre negócios, foi muito bom, porque os grandes clientes, que eram as grandes indústrias daqui, eles tinham muitas formações, então eles desenvolviam os fornecedores. E eram clientes enormes, né? Que eram as maiores empresas aqui do estado. As maiores empresas. Vale, era Aracruz Celulose, que depois virou Fibra, né? Depois Suzano, era a CST, depois Arcelor, né? Grupo Buais. Então, assim, eram empresas muito grandes. E aí, essas empresas desenvolviam. À medida que elas cresciam e se desenvolviam, elas queriam desenvolver os fornecedores também. Então, acho que a gente conseguiu, assim, a gente que eu falo Psicoespaço, Propaganda ao Quadrado, Karine e Mazei, eu acho que a gente conseguiu também evoluir nesse processo de acompanhar esse crescimento, né, dessas indústrias, do Estado também. E a nossa carreira foi construída também assim, né? E é engraçado porque a gente, até pela imersão na questão da educação, dos cursos e da própria docência, às vezes a gente esquece que a gente foi forjado pelo mercado, a gente foi forjado por essas relações, uma relação que ela é construída no dia a dia, no feedback, no ajuste, no aprimoramento. A gente às vezes acaba quase que apagando, mas acaba assim, nós temos que valorizar, porque foi isso que nos formou. Né? E a parte acadêmica ela acabou vindo um pouco depois da nossa formação. Também muito importante, mas teve uma
um dia a dia ali quebrando parede no mercado, que às vezes a gente acaba, pelo tempo, também acaba deixando de lado e foi fundamental para nos constituir hoje, né? E tem um outro ponto, assim, a vida acadêmica, que é, né, nós estamos há mais de 20 anos na vida acadêmica. E eu não tenho dúvidas que você é como eu. A gente se sente cada dia renovado. A gente nunca faz a mesma coisa, por mais que a gente esteja lá no palco da sala de aula há 20 anos. Mas a gente nunca foi só professor. Porque Sim. a publicidade é um espaço que a gente é tão apaixonado, né? E a publicidade, o marketing, né? A comunicação estratégica de forma geral, a criatividade também estratégica. A gente é tão apaixonado que a gente sempre soube que a sala de aula alimentava o nosso papel de mercado, seja de consultor, de consultora, de redator, de criativo, de profissional de marketing, de palestrante, né? E toda essa nossa experiência alimenta a sala de aula. Sim. Então, a gente tem uma relação com a sala de aula que talvez, se não fosse o mercado, a gente não estaria tão profundo nesse lugar. E se não fosse a sala de aula também, a gente não estaria com tanta intensidade no mercado, né? Isso é muito complexo até falar, porque a gente, por exemplo, uma diferença de uma aula que você já deu essa aula e você faz ela de novo uma turma, para quem recebe, não há muita diferença. Porque o aluno está recebendo aquilo pela primeira vez. Mas para quem está conduzindo, faz toda a diferença. Então, são aquelas informações, os inputs do mercado, aquilo que você traz, como uma forma de trazer atualizações para esses alunos e para a gente também, para satisfazer, porque é uma forma também da gente viver esses dados. E aí, Karina, eu fico pensando que as consultorias que a gente fez, as inúmeras marcas, nenhuma foi igual a outra também. Todas muito diferentes. Todas personalizadas a partir das características, e que faz com que essa metodologia, por mais que ela tenha uma base, ela também tem suas variações, ela é flexível a partir de cada situação. As nossas consultorias, elas são personalizadas, mas aí eu acho que tem alguns fatores muito legais, que a gente sempre conversa sobre isso. A gente mergulha, sim, a gente valoriza cada conversa, cada fala do cliente, cada elemento da empresa, assim, cada adorno, cada ritual, a gente fica muito antenado com isso. E se essa consultoria só tem a parte estratégica e não tem a virada de chave para a criação, a gente fica incomodado, porque a gente quer ver essa estratégia sendo manifestada na criação. Ou quando tem a criação, né, manifesto da marca, né, ou o slogan, e não tem a parte estratégica, ela fica frouxa. Ela fica frouxa. Fica solta, né? E eu acho que isso demonstra o quanto a gente entende, sente falta do processo inteiro. De ponta a ponta. De ponta a ponta. E aí que entra a nossa sensibilidade. Mas, mano, a gente sempre foi assim, né? Não é porque a gente está velho, né? Mas um ponto interessante, Karine, que eu acho que ele converge com entrelinhas, é que mesmo nessa parte da pesquisa, dos workshops, da escuta, a gente participa ativamente os dois. E no momento de criação, também participamos os dois. A gente pode ter alguém que conduza, mas é importante ouvir, validar, confiar. Muitas vezes uma entrevista com um profissional que falou pouco, mas ele sintetizou e aquilo foi o pulo do gato da criação. Aquela frase... Foi a palavra que faltava que sintetizou. Aquela frase, tenho amor ao meu dinheiro, lembra disso? Sim. Que mudou, ele mudou toda a configuração que a gente tinha de um cliente, como também para mim, que foi muito marcante, foi o da escola de balé. Porque eu nunca fiz aulas de dança, sempre fui muito distante, mas quando a gente ouviu as falas, principalmente a fala das mães, tudo fez sentido. Você falou, isso é o que significa uma escola de balé para as mães e que deu sentido e que conduziu nossa criação. O Entre Linhas, ele não nasce de uma necessidade ou de uma demanda do mercado. Acho que o Entre Linhas nasce da gente, da verdade que a gente tem, do quanto que a gente acredita nesse trabalho integrado de estratégia de criação. O quanto que a gente acredita que a gente pode, pela nossa experiência, pelas histórias que a gente tem, colaborar no desenvolvimento de carreiras de profissionais cada vez mais especializados em negócio, em estratégia, em criação, e que desejam levantar o olhar sobre isso. Porque se a gente pensar
do que as pessoas precisam para desenvolver a sua carreira na área de negócios, brand, marketing, eu não sei. Mas eu sei dizer o que a gente acredita e Sim. que vai fazer o Entre Linhas acontecer para que as pessoas saiam e falem, caraca, eu precisava ouvir isso, essa chavinha que eu preciso mudar. Eu tenho certeza disso, Vitor. Você também? Também. Sinto, até porque nós tivemos resultados muito legais, experiências muito incríveis. Essas empresas são parceiras até hoje, mesmo que tenha passado anos aí, volta e meia nos convidam para conversar, para a gente pegar outro tipo de trabalho, outro tipo de consultoria. E é algo que é muito vivo, é muito pulsante. Então eu acredito, e até porque para a gente também é desafiador pensar nessa metodologia, pensar nessa entrega, pensar em como que a gente vai conduzir isso com as turmas, tendo naturezas de negócios tão diferentes. E isso também nos move, porque se a gente tivesse uma fórmula pronta, Sim. Talvez não mexesse tanto com a gente diante de cada desafio. Então eu acho que é interessante passar a pensar, discutir isso, apresentar esse tipo de matriz, apresentar esse tipo de ferramenta, porque ela para a gente é importante e pode também auxiliar tantos profissionais aí também. Porque é uma necessidade, é uma fala, Karine, que eu ouço muito, do branding à criação, às vezes tem um abismo. Sim. O processo vai até o brand, na hora de criar, é difícil você dar o segmento, trabalhar aqui de uma maneira fluida, harmônica. E, por outro lado, criação sem estratégia é placebo também, não tem nenhum tipo de aderência, não tem sentido. Então, por isso que eu acho que tenho certeza que o Entre Linhas ele vai contribuir, vai favorecer as empresas, os profissionais a pensar em processos e estratégias mais ricas, mais sensíveis e mais vivas para as marcas. E aí, eu acho que o que a gente também quer mostrar e que também tem a ver com a gente, com o que a gente acredita, e eu estou tendo a oportunidade de viver isso hoje, né, gerenciando o time de marketing, esteja você nas agências, nas consultorias ou nas empresas, a gente não pode se distrair e perder a estratégia de vista. É muito fácil a gente se distrair e perder a estratégia. E nem deixar a vaidade criativa sobrepor a estratégia de um negócio. Perfeito. Porque, às vezes, a tentação de fazer uma criação altamente autoral, inovadora, ela pode colocar em risco tudo aquilo que foi feito anteriormente. E o que eu estou falando, a gente sabe por experiências, né, que isso pode acontecer. Então, por isso que esse processo ele tem que ser muito bem costurado de ponta a ponta. E esse ponta a ponta não tem fim, né? Não. Porque assim, a estratégia precisa ser revisitada, recalcular a rota de acordo com o mercado, e a criação precisa acompanhar o espírito do tempo, né? Precisa acompanhar a cultura daquela organização, precisa acompanhar o contexto. Então, se a gente também não mergulha nesse universo e faz marketing, estratégia ou criação periférico a isso do negócio, a realidade de um negócio, também fica solto. Então, por isso que é Entre Linhas, né? Sim. Porque ele passa por todas essas camadas, assim. E eu tive uma experiência muito bacana recentemente, uma dessas empresas que a gente trabalhou com essa metodologia da Entre Linhas, que após 4, 5 anos que a gente esteve lá, eles continuam trabalhando com tudo aquilo que a gente entregou, com propósito, com manifesto, que isso é o norteador deles até hoje. E aí, o que a gente também percebe com esse case, né, com esse exemplo, é que uma construção estratégica de uma marca, quando ela é com profundidade, ela precisa vir para o longo prazo. Então, foi construído uma plataforma de marca, um manifesto de marca, que não era para aquele tempo curto, não é para vender produto, é para essa marca cada vez mais ela ganhar profundidade, coerência e consistência. E isso leva tempo. Sim. Né? Isso demora 4, 5 anos. É claro que daqui a pouco ela vai precisar revisitar algumas questões estratégicas da marca, porque ela vai percebendo que o mercado já está indo por outro caminho, que um outro concorrente pode ter entrado. Mas, assim, olha o tempo que essa marca, né, está tendo para poder deixar isso forte dentro de casa e fora de casa. Super orientada para os seus colaboradores, sabendo para onde vai, que segmentos que vão atuar. Então isso eu achei muito curioso, porque nesse retorno para o curso do Desengaveta, era uma outra empresa. Diferente. Mais madura. Muito mais, todo mundo sabendo para qual caminho seguir, com a cultura transbordando ali dentro, bem diferente do que a gente tinha há 4, 5 anos. E assim, não é só virar a chave da estratégia para a criação, é você virar a chave e você sustentar isso também. Sim. Né? Para não fragilizar nada.
Para você não fragilizar a estratégia que foi construída, não fragilizar a criação que está vindo, não fragilizar a aplicação disso depois, a implementação disso dentro de casa, né? Tem que ter muito cuidado. Agora, tem uma coisa que eu escuto muito, e você também, na sala de aula, que a gente não gosta de ficar falando, porque a gente é muito humilde, né, mano? A gente é humilde, né? Mas, assim, tem uma coisa que eu acho que nós dois temos. Contas? Boletos? Puta que o pariu, isso a gente tem demais, pai do céu amado. Mas, além dos boletos, vou te fazer uma pergunta. Se você hoje tivesse 17 anos e tivesse que escolher o curso lá para você fazer o Enem, qual curso que você escolheria? Eu amo a publicidade, eu não consigo me ver fora, não. Mas eu posso ter 17 anos com a cabeça de hoje? Ou... Não, 17 anos. Se hoje, não com a cabeça, mas no mundo de hoje, você com 17 anos. No mundo de hoje. Eu não consigo nem me imaginar. Eu não consigo não escolher publicidade e propaganda. Eu já pensei nisso várias... Mano, já foi sessão de terapia pra mim. Eu também sou muito feliz. Eu acho que eu tive muita sorte de ter escolhido algo que concilia a satisfação pessoal com a possibilidade de ter uma carreira. E sinto que é um grande privilégio que nós temos de ter uma profissão que nos faz feliz, nos faz crescer, que nos desafia, diante de tantos colegas e pessoas próximas que às vezes não vê a profissão como algo inspirador. E eu acho que a publicidade, ela nos desafia. Ela é muito diferente do que era da nossa época, e ainda bem, porque a gente tem que seguir sempre se atualizando, se aprimorando. Sempre. E assim, a gente se sente vivo. Isso aí. Na nossa profissão. Aí para mim, a gente se sente vivo na nossa profissão porque a gente é apaixonado. A gente gosta, a gente é apaixonado. Porque a gente gosta. A gente vibra ainda quando vê uma campanha bacana, hein? A gente vibra quando tem uma marca que mexe com as pessoas, que faz com que as pessoas se movam verdadeiramente. Nós estamos falando aqui no caso de falácias, né? Mas, obviamente, sai uma campanha bacana quando a gente vê um case nas ruas de uma marca provocando a outra. Isso vira premiação. A quantidade de jovens que tem os olhos ali brilhando por causa dessa ação. Isso é incrível. E a gente fica puto também com algumas coisas, né? Eu fico puta também com algumas coisas. Eu fico puta quando eu vejo que as pessoas entregam qualquer coisa. Eu fico puta quando as pessoas não mergulham e ficam num eu acho, eu quero, eu sei. Eu fico puta quando eu vejo umas brigas de ego. Tem uma coisa que me deixa muito chateado, é quando eu tô na sala de aula e eu peço para os alunos falarem assim, me fala uma campanha publicitária, me fala um outdoor, uma empena, alguma coisa que vocês viram na rua que chamou a atenção. Eu não vi nada. Isso me deixa muito chateado. Assim, o que a gente está fazendo com as criações? O que a gente está fazendo dessas entregas? Será que o público ele é tão limitado assim? Não é. Não é, porque quando você tem uma campanha diferente, as pessoas comentam. Então, o que eu sinto é quando a gente se contenta com o básico. Isso é uma coisa que me irrita, assim, porque a diferença entre o básico e algo que pode ser marcante, às vezes são 5 a 10 minutos de imersão. Você tem razão. Isso me deixa puta, mas tem outra coisa que me deixa puta, que é a falta de conversas. Sim. A falta de negociações transparentes, educadas, gentis, entre as pessoas que estão envolvidas no projeto, no processo. Isso me deixa puta. Assim, não manda o WhatsApp, liga, conversa. Né? Eu fico pé no chão, bota o pé, vai visitar, vai tomar um café. Vai tomar um café. Vai ouvir para mim, em especial para você também, mas como criativo, a escuta é uma parte fundamental do processo de apropriação do briefing. Às vezes, na escuta você vê uma palavra que teve ênfase pelo cliente e você fala, cara, tem alguma coisa aqui. Eu passei por essa situação agora recente, num freela, que o cliente falava assim, a minha revista é para quem tem poder de decisão, quem decide, e no briefing, o decisão não aparecia tão claro. E eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. É essa palavra. E toda a criação, ela gravitou em torno da palavra decisão, nas suas variações. Mas isso só foi possível porque eu me sentei para tomar um café com o cliente. Ele pode mandar um briefing, pode gravar um áudio, mas é diferente. É diferente. E assim, eu fico puta quando não há a disponibilidade do estrategista, aí falando desse lugar de estrategista. Sim. A falta de disponibilidade em conversar. Eu também aplico ao criativo.
no sei de tudo, eu já me basto, Isso. a inteligência artificial já fez um resumo para mim. Não é isso. Às vezes você tem que pisar na loja, você tem que sentir, você tem que conversar, você tem que buscar as palavras, buscar viver aquele público. Me fala mais disso aqui que você escreveu. E algo que eu falo muito isso aí, meus alunos, nossos alunos, eles são muito privilegiados, porque em alguns momentos isso escapa para eles, mas sem preconceito. O criativo, o estrategista não pode ter preconceito. Não é porque eu faço parte de uma classe ou de outra que eu posso ter a priori um julgamento. A gente tem que viver aquilo ali. Porque se essa marca está 20, 30, 40 anos ali, ela tem alguma coisa muito especial que talvez você não consuma. Mas a gente tem que entender o segredo, o que está por trás. É o sorriso do dono? É o produto com qualidade? É o quê? É a inovação? A gente precisa viver aquilo e entender de forma verdadeira, de forma muito sincera. E isso, Karine, me incomoda um pouco. As verdades absolutas incomodam a gente. Incomoda, a gente não consegue muitas vezes, não consegue ou não quer viver aquilo de uma forma verdadeira como criativo. E mal sabe que isso, no meu caso, é a verdadeira matéria-prima. Fazer boas perguntas não é humilhação, não é saber menos. A sensação que eu tenho do marketing, aí vou falar das áreas de marketing, né? Assim, o marketing, ele não precisa saber tudo. Ele não precisa responder tudo. Ele não precisa ter a grande ideia. Ele não precisa que o fornecedor dele tenha a grande ideia agora. Ele precisa orquestrar momentos, processos, pessoas certas para que as boas conversas aconteçam. E aí sim, o planejamento surja, as boas ideias surjam. Então, assim, quando as pessoas têm fadiga de fazer essas conexões, eu fico puta. E a criação, ela é uma resposta a essa pergunta. Então, se a minha pergunta não está bem definida, o que a minha criação tenta responder, o que ela tenta resolver? Então, por isso que fica o fio desencapado se a gente não tem essa pergunta boa. E ele, para mim, é o ponto de partida. Vamos contar o case do Sabor da Terra? Sabor da Terra, muito legal. 2 vezes, né? 2 edições do Sabor da Terra. 2 edições do Sabor da Terra. Vamos relembrar o objetivo da primeira edição? Vamos lá, me ajuda. Me ajuda também. Acho que é 2017, eu acho. 17 ou 16 a primeira. Talvez. E a gente tinha como objetivo relembrar, reforçar, né? Que o Sabor da Terra era o mercado da Praia do Canto, né? Que havia uma relação de afeto, que era o mercado do bairro, que as pessoas iam lá a pé, muitas vezes, iam bater papo, iam conversar, iam ter produtos novos. Era o nosso briefing ali que a gente foi cavando. Verdade. E aí, a gente fez um diagnóstico maravilhoso. Eu me lembro de um método que a gente usou, que era, a gente estava em 5 pessoas no projeto, né? Era eu, você e mais 3, não era isso? E aí a gente se dividiu nos mesmos dias e nos mesmos horários, e a gente foi no Sabor da Terra em 3 concorrentes, para a gente entender aquele cenário. A gente fez registro fotográfico, a gente fez conversas, a gente fez cliente oculto, e depois a gente sentou para processar essas informações, e geramos muitos insights, né, disso. Aí a gente fez conversas internas com colaboradores, a gente fez muitos encontros, obviamente, né, com a Fernanda, né, com a dona Célia, com a Luciana, e aí a gente construiu a estratégia de posicionamento. Quem eu sou, para quem eu vendo, com qual diferencial. Se não me engano, o slogan eles usam até hoje. Até hoje. E o diferencial era justamente a questão que você trouxe do afeto. Essa palavra foi uma palavra que veio muito, né, pra gente. Você sabe que me marcou muito uma conversa com a dona Célia, de novo, né, a questão da escuta, de ouvir, e que ela falava que os clientes perguntavam sobre produtos que não eram oferecidos aqui no Espírito Santo, e ela falou, vou tentar trazer. E aí eu comecei a perceber que a criação poderia ir para um caminho da parceria, de ouvir de fato os clientes, e aí foi indo por esse caminho, mas foi uma conversa com a dona Célia, com a fundadora, aquela que está ali abrindo a loja todo dia, fechando a loja todo dia, que conhece como ninguém. E tem uma sensibilidade enorme, né? E de representar o cliente. Virou até uma piada nossa, interna, sobre a Atemoia, que um cliente perguntou sobre a Atemoia e ela trouxe a Atemoia. Então, você lembra da Atemoia, né? Lembro. Atemoia. Muito Para quem não sabe, a Atemoia era uma fruta que, se não me engano, era mistura de pinha com graviola, alguma coisa assim. Nossa, memória é boa, né, mano? Porque a Atemoia me marcou muito. Fiquei fixado na Atemoia. Você teve hiperfoco na Atemoia. Hiperfoco na Atemoia. E aí me lembro que todo esse contexto e todo o posicionamento, ele rendeu o slogan, né? Do seu lado, do seu jeito. Sabor da Terra do seu lado, do seu jeito.
Defende, vai, lembra Não, disso? eu acho que foi muito natural, foi o do seu lado, no sentido da parceria, do mercado, que ele é acessado sem muito protocolo, você pode ir de chinelo, você pode do jeito que você quiser, você conhece as pessoas que trabalham no caixa, você conhece os entregadores, os repositores, é um parceiro, e do seu jeito, porque ela oferecia também produtos que os outros não ofereciam. Então tinha no mix deles alguns itens que você só encontrava no Sabor da Terra. Então não foi um apelo voltado para preço, para imediatismo, para velocidade, para delivery. Foi mais no sentido da parceria e de entender o estilo de vida do cliente. Então as nossas conversas foram direcionando para essa criação. E o do seu lado, do seu jeito, a gente buscou transformar isso assim numa plataforma de comunicação, né? Assim, por que do seu lado? Então, Isso. onde que o Sabor da Terra podia estar para estar ao lado? Aí, da Canoa Havaiana, porque o público, verdade, da Redondeza frequentava muito, no patrocínio de uma corrida de rua, fazendo ações ali em frente ao Day by Day, para mostrar para as pessoas que de pets, por exemplo, eu me lembro muito disso. E do seu jeito também para a gente mostrar que o cliente pedia e a área de compra se desdobrava na pesquisa, se atualizava e botava o produto ali. Então a gente transformou isso em uma plataforma bem antes de comunicação. De se falar de produtos orgânicos nos mercados, o Sabor da Terra já tinha. Então é importante a gente revisitar esse período para a gente trazer. Porque agora você fala que tem orgânico. Não é nenhum diferencial. Não é nenhum diferencial, mas na época era. Você só encontrava em feiras. Lá você tinha isso. Você tinha isso. E aí os pequenos produtores que estavam lá. Isso que eu ia falar. Os pequenos produtores. Isso aí tá falando, tem quase 10 anos, né? E aí depois o shopping foi 2023, 2022, 2022, 2023. Né? E aí o shopping, quando vem, a gente fez uma atualização, até para comunicação, para entender o público da Redondeza. Exatamente. Né? Enseada, Ilha do Boi, Praia do Suá, ali, como que já é um perfil diferente. Acessar o shopping já é diferente de acessar uma loja que você ia de chinelo. O shopping tem uma comunidade diferente, tem uma comunidade interna ali, tem os trabalhos que estão no shopping, tem as pessoas que visitam, tem aquelas que não querem pagar caro por alguns produtos e que vão nesse mercado. E ao mesmo tempo... Ilha do Boi, que foi fundamental, Ilha do Boi Enseada. Sim. Que é um consumidor diferente. E um desafio muito bacana. Era o único mercado shopping. E eu me lembro que virou também um lugar, do seu lado, do seu jeito, continuou como uma plataforma de comunicação e virou um lugar para comprar vinho para presente, né? Comprar um chocolate para presente também. Pequenos lanches para quem trabalha lá dentro, que está com a família, que não quer pagar caro, ou não tem tempo para parar para fazer um lanche na praça de alimentação. E assim, vou lá no mercadinho do shopping, para quem trabalha ali no entorno, né? Pode comprar suas frutas, verduras, produtos, é isso aí. Mas é como se fosse um outro Sabor da Terra. Diferente da informalidade que a gente tinha na Praia do Canto, mas ele precisava trazer também esses traços para o shopping. Da informalidade e dos espaços para as conversas. A Praia do Canto tinha isso, as pessoas paravam, né? Tem isso, né? As pessoas param e encontram com o vizinho, encontram com um amigo do bairro que não vê há muitos anos, e passa de pai para filho, né? Então, na Praia do Canto, me lembro que a gente tinha um avô, aí tinha um pai e tinha a neta. Né, todo mundo ali participando daquela conversa, daquela experiência. O shopping já é outra velocidade, outro rolê. Muito bom. Esse case foi muito legal. Que envolveu um benchmarking muito forte que a gente tem que fazer para entender. Inclusive fora daqui, né? São Paulo, Belo Horizonte. Inclusive fora daqui. Esse case, eu acho que o grande valor desse case é que a criação e a estratégia trabalharam junto o tempo todo. Até para entender. E aí, de novo, né? A gente não necessariamente não precisa ser um consumidor, mas a gente tem que viver aquilo de uma forma muito honesta, muito transparente, para que a gente não venha com... eu gosto de falar, não pode vir com a priori, eu não posso vir com uma configuração prévia. Eu tenho que ver o que esses dados estão falando para a gente criar. E eu acho que o nosso grande desafio para o Entre Linhas, eu acho que é até além da gente contar do case, porque a gente está contando aqui. Isso, né? E a gente está simplificando o trabalho. A gente está simplificando, mas o que vai ter no Entre Linhas é justamente as entrelinhas dos cases. Isso aí, as entrelinhas dos cases. A forma como a gente pensa cada um, esses debates, como é que a gente vai discutir, onde que tem essa matéria-prima para o processo de criação, qual o eixo que a gente deve conduzir. Eu acho que isso se dá de forma, de novo, de forma viva, de forma, claro, com a metodologia, mas isso tem que ser discutido de uma forma muito reflexiva, crítica, porque isso vai conduzir todo o processo. E tem duas palavras-chave que a gente vai levar para Entre Linhas. Uma é negócio, a gente não pode perder de vista. E a outra é sensibilidade. Porque a sensibilidade de quem está participando, atuando,
Faz toda a diferença. Para virar o jogo. Eu, inclusive, acho que esse processo de criação, ele é um processo muito mais sensível do que um processo de fato criativo. Porque a criatividade parece que a gente transforma, faz uma grande transformação. Não, e a sensibilidade é você encontrar um caminho, você juntar com essa pecinha aqui, dessa fala, e aí você vai montando uma espécie de quebra-cabeça que represente aquela marca. E é isso que a gente vai contar no Entre Linhas, né? Enfim, já era a hora, né? Já era a hora. Enrolamos demais, é a hora de arregaçar as mangas, né? E oferecer mesmo esse curso que vai ser muito legal. Enrolamos alguns anos, né? Alguns anos. Pois é. Muitos marcam com energia e desengaveta. Agora a gente vão continuar também. Eles vão continuar, vão voltar em nova temporada em 2027, mas agora a gente vai desengavetar a sua energia.